Oi, eu sou o Gustavo Leite, com mais um Gustavo Leite Top. Hoje eu sei top histórias de 7 além. Então inscreva-se no canal, deixa o gostei e vamos começar. Vocês já ouviram falar em 7 além, não? 7 além supostamente seria um universo paralelo ou uma outra realidade na qual supostamente todos nós poderíamos chegar. Não sabemos ao certo como é 7 além. Na realidade, e nem como chegar até lá. Mas na realidade, o que podemos saber até agora são apenas categorias contadas através de alguns relatos encontrados aqui na internet. Basicamente, 7 além seria algo bem parecido com a nossa realidade, só que mais obscura. Os vários relatos encontrados contam que o lugar teria uma aparência bem suja e escura, e que as pessoas se encontravam lá teriam os olhos mais fundos e negros. Uma coisa bem parecida com os filmes de terror. Infelizmente, as informações contadas e relatos por quem já esteve lá são poucos. Que bom. O que sabemos é que 7 além não seria um lugar muito bonito e que você não iria gostar muito de lá. E esse foi a introdução. Agora vamos para o primeiro relato, que se chama Uma Passagem para 7 além. Primeiro relato. Uma passagem para 7 além. 1994, eu estava no segundo ano da faculdade, tinha 19 anos e lamentava o fato de que só poderia cursar o período noturno a partir do próximo ano. Os 2 primeiros anos eram obrigatoriamente matutinos, o que dificultava a busca por empregos ou estágios. Até então, minha experiência se resumia a um longo período como gerente de uma videolocadora. Videolocadoras, hein? Que era como se chamava o Netflix da época. Mesmo morando longe da faculdade, eu adorava o caminho de volta, os longos trechos a pé até chegar no ponto de ônibus, para em seguida tomar o metrô. Me permitiam observar como as pessoas eram diferentes em seus trajes, gestos e falas. Tudo aquilo era subsídio para novas histórias que eu diariamente escrevia. Também aproveitava o caminho para ler. Normalmente caminhava até lá para tomar um ônibus. Qualquer ônibus, o primeiro que passasse, pois todos levavam para um ponto da avenida, onde eu facilmente acessaria o metrô, não importava o nome, o número ou a cor do ônibus. Todos obrigatoriamente iam até o fim da avenida para então seguirem seus itinerários. Interessante, hein? A primeira história, certamente. Isso era bom, porque eu não me demorava mais do que 2 minutos no ponto. Naquela tarde quente de outubro, após uma exaustiva aula de mercadologia, segui meu caminho costumeiro até um grande e famoso avenida
Há alguns minutos dos campos, cheguei no ponto e coloquei um CD. Acho que do Nação Zumbi no Discman a pilha estava acabando e a voz do Chico em ciência parecia demoníaca. O ônibus chegou e parou. Entrei e substituí o Discman por um livro. Em média, o trajeto demorava de 20 a 30 minutos por causa do trânsito. E quando eu tinha sorte de encontrar um banco vazio, lia várias páginas naquele dia. Nem 15 minutos se passaram e senti a mulher ao meu lado, no banco, me cutucando. Parei de ler e olhei para ela. Você não vai para Sete Além, vai? Ela perguntou. Apertei os olhos, tentando entender o que ela havia dito teria sido. Sentarem? Ela insistiu. Esse ônibus para ir para Sete Além, é melhor você descer. Sorri para ela. O nome Sete Além havia ficado claro. Mas o conselho não fazia sentido. Olhei para os lados e todos, absolutamente todos do ônibus, estavam me olhando. Uma outra mulher em pé, um pouco mais à frente, falou: vai descer, moço. Próximo a ela, um rapaz com uma pasta na mão assinou positivamente assim, com a cabeça, e foi mais incisivo. Desce aí. Antes que eu perguntasse o que estava acontecendo, o cobrador, que também me olhava com a moça de notas na mão, gritou para o motorista: vai descer! O ônibus parou na hora. Ali não era exatamente um ponto, mas eu não liguei. Levantei-me rapidamente do banco e fui em direção à porta aberta. As pessoas no corredor abriram caminho, acompanhando-me com o olhar. Desci. Confesso que na hora dezenas de perguntas me ocorreram. Seria um ônibus particular? Não havia um cobrador, afinal de contas. Teriam me confundido com alguém, talvez assim que pisei no asfalto. O ônibus retomou o caminho até que estranhamente virou à direita em uma ladeira de paralelepípedos, um trajeto incomum. Aquele nome, Sete Além, nunca mais saiu da minha cabeça. Mente seria um bairro, uma cidade. Perguntei aos meus conhecidos e até olhei no guia de ruas. Uma espécie de oásis do século passado, onde seu dedo indicador fazia o papel de carrinho. Ninguém nunca reconheceu esse nome nas proximidades ou até em outro lugar do mundo. Sei que dias depois passei a sonhar com Sete Além. E desde então, pelo menos uma vez por mês, me vejo em suas estranhas ruas durante o sono. Primeiro relato, céu. É um terror, isso aí. Comenta aí qual você vai achar mais assustador. Relato 2. Orkut. A comunidade no Orkut. Vamos lá. Mais de 10 anos depois, decidi utilizar a então popular rede social.
Orkut para descobrir mais sobre 7além. Criei uma comunidade com esse nome, mas não escrevi exatamente do que se tratava o grupo. Eu queria que o nome trouxesse respostas. Foi uma maneira de verificar se meu delírio fazia algum sentido. Após algumas semanas de marasmo, pessoas do mais distantes pontos do país começaram a ingressar na comunidade, perguntando o significado do termo 7além. Ao mesmo tempo que perguntavam, também relatavam suas experiências incríveis que, de maneira geral, se assemelhavam muito com a minha. A cada nova interação, uma história interessante surgia. Até que, com o passar do tempo, o objetivo principal da comunidade se desvirtuou e acabou virando um fórum de histórias genéricas e de horror e ficção. Com moderador, apaguei a comunidade sem antes copiar cada uma das histórias referentes a 7além. Ele nem pegou essa história. Muito ruim. Agora é relato 3. Minha filha foi para 7além. Antônio, enfermeira de 40 anos, comentou o seguinte: aconteceu nessa semana pessoal. Eu estava vendo televisão, minha filha Patrícia, de 7 anos, estava brincando na sala. Ela faz um risco em um papel e falou: não, mas falta isso de dias para eu ir na festa da casa do papai. Ela estava certa, faltava um dia para a tal festinha. Antes que eu falasse algo, o telefone tocou bem na hora da novela. Atendi com raiva, principalmente porque a extensão da sala estava quebrando e eu tive que atender no meu quarto. Era um homem com voz estranha, muito grossa e áspera. Senhora Antônia, a senhora é mãe da menina Patrícia? Sim, sou eu. Quem quer saber? A senhora precisa ir até a escadaria do condomínio buscar sua filha. Escadaria? Que escadaria? Qual condomínio? Eu não sei, senhora. Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu. A senhora pode ir até a escadaria do condomínio. Camiseta verde? Minha filha nem tem camiseta verde, seu maluco. Escuta aqui, vou ligar para a polícia. Até minha filha tá aqui na sala comigo. A gente mora em um sobrado e não em um condomínio. Fica passando trote a essa hora, seu. O homem desligou. Corri até a sala e Patrícia estava lá, quietinha, com seu caderno e um monte de giz de cera. Ontem mandei a Patrícia para a casa do pai dela, para a festinha. Coloquei nela uma blusinha cor-de-rosa e voltei à noite. Patrícia me agarrou muito forte. Quando me viu, perguntei se tudo tinha ido bem. Ele disse que antes de trazê-la, passou no prédio da nojenta da nova namorada dele. É que a Patty derrubou suco na blusa e por isso ela precisou pagar uma camisa emprestada da filha da namorada dele. Isso mesmo, minha filha estava com uma camiseta verde.
Quis saber se tinha acontecido algo de estranho além disso. Ele respondeu que não. Falou que Patrícia saiu da festa toda feliz, mas que na volta ficou estranha e seria realmente minha filha. Estava muito esquisita. Quando ele foi embora, tentei conversar com Patty, mas ela não se abriu. De início, insisti muito e ela contou que quando desceu as escadas do prédio da namorada, na frente dos pais, ela se perdeu e foi para em um outro lugar, um prédio chamado Sete Além. Ela disse que ficou chorando alto e chamando pelo pai até que um homem bonzinho com olhos amarelos pegou ela e levou para casa dela. Credo, filha, que história maluca é essa? Você não se perdeu do seu pai? Não, ele me trouxe, tá tudo bem. Falei com a nuca gelada que o homem dos olhos amarelos levou ela para casa dele. O homem bonzinho com olhos amarelos telefonou para cá. Mamãe, mas você me disse que para ele que ia chamar a polícia e que eu tava aqui com você e ele desligou. Depois ele me mandou descer a escada do prédio de novo e o papai me encontrou. Somente agora, poucos antes de eu entrar no culto, é que minha filha veio me mostrar uma foto, uma folha de papel com 7 riscos. Perguntei o que era aquilo e ela falou: não sei o que dizer, minha filha. Passou apenas algumas horas longe de mim, mas consegui contar que com ficção cada um dos detalhes dos 7 dias em que ficou hospedada na casa do homem bonzinho de olhos amarelos que mora em Sete Além. Relato interessante, hein? Agora, a quarta. Os amigos do Office Boys. Me chamo Elisa e tenho 17 anos. Não esquente com esse negócio aqui na minha cidade, sou nordestina, tá? 3 amigos meus vivem falando de Sete Além. Eles falam que já foram para lá e conhecem gente que vem de lá e se perdeu aqui. Eles trabalham na rua, levando documentos e enrolando. Não sei se eles estão cheirados, mas contaram que esse lugar é que nem um bairro. Você vai para ele sem querer e quando volta não consegue achar mais a entrada. Falaram que é muito parecido com aqui, mas que tem umas diferenças que dão medo também. Falaram que o lugar é muito grande mesmo. Meu amigo Giba disse que o pessoal de Sete Além sabe daqui, mas que a gente não pode saber de lá. Ainda uma garota de lá que ele conheceu falou que algumas autoridades daqui conhecem Sete Além, mas não contam pro povo, porque não iam saber explicar o que é aquele lugar especificamente. Eu acho tudo mentira, mas como encontrei essa comunidade, quis contar. Eles me falaram que muitas pessoas que sumiram na verdade foram para lá e não acharam mais a saída. O Peterson inventou a pior das mentiras. Ele falou que encontrou o Marcelo, primo dele, que desapareceu nos anos 80. Ele disse que conversou com o cara e ele nem sabe que está desaparecido. Ele acha que ainda está nos anos 80. Imagina só,
O Peterson falou que esse primo dele tá preso nos anos 80, que bosta, né? Mentira, lascada. Relatos. Comenta aí qual desses relatos você está achando mais bizarro. Agora vamos para a quinta relato. O banheiro do shopping. E esse, ó, é um relato famoso, né? Júlio é um rapaz de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, narrou a seguinte experiência. Meu nome é Júlio, trabalho em uma academia em Porto Alegre. Fiquei feliz por ver essa comunidade porque esse maldito nome não me sai da cabeça. Há 6 meses fui com a minha namorada ao cinema. Vamos comemorar 2 anos de namoro. Fizemos aquele programa básico, jantamos no shopping, depois vamos assistir ao filme. Assim que saímos da sessão, caminhamos pelos corredores para olhar as vitrines. Minha namorada disse que iria comprar uma bolsa e me pediu para esperá-la próximo a uma revistaria. Desconfiei que ela queria me fazer uma surpresa de namorada. Concordei e fui olhar algumas revistas da banca. Disse a ela que a aguardaria lá e ela retrocou dizendo que não demoraria. Assim que ela se afastou, fui ao banheiro, que ficava exatamente no corredor em frente à revistaria. Havia 4 ou 5 pessoas no local e que é bem grande. Todos o mictório, porém, estavam ocupados e por isso fui a um reservatório. Jogo rápido. Nem cheguei a travar a porta. Tirei meu celular do SIM e coloquei sobre uma ápara de madeira. O mais estranho é que não fiquei nem 2 minutos dentro do reservatório. Ouvi risos de crianças no banheiro e conversas. Assim que terminei de urinar, saí. Não sei se consegui descrever. Mas já havia algo estranho no banheiro. Não sou muito de reparar em detalhes. Minha namorada e ela virginiana. Apesar disso, notei que algo havia mudado, começando pelas luzes que estavam amarelas e não brancas. Muito amarelas, quero dizer, uma faixa verde bem grossa cruzava a parede. E os espelhos estavam menores, não havia ninguém lá dentro, nem as crianças que haviam gargalhado há poucos segundos. Lavei as mãos, achei que estivesse ficando louco. Para mim a água estava meio morna e muito grossa, nojenta. Para falar a verdade, procurei por papel e não encontrei. Saí balançando as mãos para secarem no ar. Fora do banheiro achei que fosse desmaiar. Achei que havia saído pela porta errada ou entrado em algum corredor novo. Bom, pelo menos foi o que tentei acreditar. O shopping estava parecendo, na verdade, uma geladeira. Ainda era o shopping, conceitualmente, mas estava bem mais velho e desgastado. A luz era fraca e as lojas pareciam amontoadas de produtos, tudo muito feio. Andei acelerado até uma área mais aberta e tive a certeza que não estava mais em um lugar conhecido. Nada era parecido com o que eu já havia visto em algum lugar na minha cidade, ou até na televisão.
começando por pequenos detalhes que me assustaram. Havia um aquário do tamanho de latas de lixo espalhadas em todo lugar. Dentro desses aquários eu identifiquei uma espécie de pano, sei lá, parecia um pedaço de cobertor. O roxo que ficava se mexendo dentro desses aquários. As pessoas iam até esses aquários e colocavam as duas mãos em cima e começavam a rir. E eram risadas frias, como se tossissem, com o peito cheio de catarro. Fiquei parado olhando para esses aquários e as pessoas vinham em um grupo de 2 ou 3, encostavam e riam. Mexi a cabeça para os lados, rapidamente procurando minha namorada, e tudo o que queria era entender o que estava acontecendo, a ver um rosto conhecido. As pessoas passavam por mim e me ignoravam. Eram parecidas com pessoas normais, mas ainda não eram totalmente normais. Elas eram parecidas entre elas, também não idênticas, como gêneros. Não sei explicar. É como quando você viaja para um país diferente, onde as pessoas têm traços parecidos, mas também têm traços particulares. É a refeitária. Não estava lá. Não estava mais lá. No local, um homem vendia peças ou algo assim. Ele tinha uma mesa grande de madeira rústica, com vários objetos pretos que pareciam ser de ferro. Os objetos tinham formatos estranhos, ganchos, ferraduras e engrenagens. Cheguei perto e ele perguntou se eu ia trocar ou comprar. Eu não respondi. Uma menina de mais ou menos 7 anos se aproximou-se e pegou uma peça de ferro que parecia uma colher negra e mostrou para a mãe dela, e a mãe dela se aproximou e pegou uma carteira para pagar a garota. Apontou a colher para mim e eu pude ver bem seu rosto. Era normal, mas também tinha algo muito estranho. Não sei se eram as sobrancelhas ou a distância dos olhos. Sentia um medo inexplicável. O olhar da menina passava uma maldade sem tamanho. O homem respondeu para ela: Não, ela não vai comprar, pode pagar. Pode pegar. Ela não vai comprar, pode pegar. Acho que ele nem é daqui de Sete Além. A mãe me olhou com nojo. A mãe da menina olhou para mim com nojo. Tomou a colher da menina, colocou de volta na mesa e puxou a filha para longe de mim. Como se eu tivesse uma doença, comecei a ficar tonto e me senti em um banco de madeira, que era muito parecido com os bancos normais do shopping, exceto que era bem mais baixo e só acomodava uma pessoa. Vi outros bancos destes naquele local. Um som alto tocou e todo mundo parou e olhou para cima. Era um barulho alto e grave, como aquelas buzinas de navio que a gente vê em filmes. Depois que o som parou, todos retomaram os seus caminhos. Pensei na minha namorada e na minha mãe. Aquilo só podia ser um sonho. Levantei rápido e fiquei tão tonto que precisei me apoiar em uma vitrine. E falei de todo o meu coração. Vendia pombas vivas. Uma dessas pombas andavam por lá, tentavam voar e se bicavam. Atraía de vítimas de vidro, gritei. As pessoas começaram a me olhar
apontar para mim. Cochichavam. Decidi ligar para minha namorada. Coloquei a mão no cinto e meu celular não estava mais preso eu havia esquecido na ápara do reservatório. Voltei pelo corredor e entrei rapidamente no banheiro. 3 homens estavam sentados no chão do banheiro, um deles debaixo da pia, conversando algo que eu não quis nem saber. Pulei por cima deles e entrei no reservatório. Meu celular ainda estava lá. Tranquei a porta, sentei no vaso e tentei ligar para minha namorada, mas não consegui. O aparelho estava simplesmente apagado. Apertei os botões com força, mas não adiantou. Ouvi risos de criança novamente. Fiquei lá uns 10 minutos até que alguém bateu na porta. Era o rapaz da revistaria. Ele disse que havia me visto entrar no banheiro e que minha namorada já estava me aguardando na banca dele. Ele perguntou se eu estava passando mal ou algo do gênero. O banheiro estava claro e o shopping estava normal. Minha namorada não acreditou em mim, mas viu que eu estava realmente muito nervoso. Foi o pior dia da minha vida. Estraguei nossa comemoração passando mal do estômago. Horas depois, não voltei ainda ao shopping. Estou pensando seriamente em fazer terapia. Eu achei que tinha ficado louco até achar essa comunidade com o mesmo nome, dito pelo homem daquela banca bizarra. Sete além, Deus me livre. Existe um lugar daquilo. Ele lá, sem assustadores. Então, é isso. Inscreva-se no canal, deixe o gostei, comente, explicasse. Starfleet. História de Sete Além.